Tudo jóia, nono ano? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de matemática. Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde. Vamos dar continuidade, ao estudo dos nossos PETs, Planos de Estudos Tutorados, o volume 7, e nessa aula a gente vai ver as resoluções das atividades da primeira semana e da segunda semana, tá? Onde a gente vai trabalhar com a parte da geometria, com as razões trigonométricas, vamos aprender também as relações métricas no triângulo retângulo, utilizar o teorema de Pitágoras e também trabalhar um pouquinho com as relações de seno, cosseno e tangente dos ângulos relativos agudos de 30 graus, 45 e 60 graus, ok? Então, espero que vocês gostem, é bem interessante essa matéria, vocês vão gostar muito. Então, a trigonometria no triângulo retângulo. Todos os triângulos retângulos que têm um ângulo agudo de medida alfa são semelhantes entre si, pois os três ângulos internos de um deles são, respectivamente, congruentes aos três ângulos internos de qualquer outro dentro deles. Em consequência, as medidas dos lados de um dos seus triângulos retângulos são proporcionais às medidas dos lados de qualquer outro dentro deles. Vejam alguns exemplos desses triângulos na figura abaixo. Então, reparem aqui, nono ano, que nós colocamos vários triângulos aqui. Então, por exemplo, nós temos o triângulo formado pelo vértice O, A e B. Reparem que no segmento AB, o ângulo do vértice B é 90 graus, ou seja, perpendicular. E o ângulo do vértice O nós chamamos de alfa. Se eu pegar o triângulo maior, formado pelo vértice O, C e D, eu tenho também, olha lá, um ângulo em perpendicular do vértice D, o ângulo alfa, que é comum, e o ângulo C, que é igual também ao ângulo do vértice A. Já o triângulo maior, formado pelos vértices O, E e F, também tem um ângulo reto no vértice F, de 90 graus, o ângulo O alfa em O, que é comum, e o ângulo de E, que é igual ao ângulo de C, que é igual ao ângulo do vértice A. Então, esses três triângulos são proporcionais entre si. Lembrando que a medida de OA é a menor, a de OC é intermediária e a de OE é a maior do lado que compõe esses três triângulos, que são proporcionais. Já a medida de OB é proporcional à medida de OD, que é proporcional à medida de OF. Então, esses triângulos são semelhantes, seus segmentos são proporcionais, ok? Agora, observem esse outro triângulo da figura aqui, esse outro triângulo retângulo, tá? Primeiro ano, formado pelos vértices A, B e C, onde o ângulo de 90 graus pertence ao vértice A, o ângulo alfa pertence ao vértice B e o ângulo beta pertence ao vértice C. Todo triângulo retângulo, prestem bem atenção no que eu vou falar, os três lados têm nomes específicos. O lado maior, ou o lado de frente ao ângulo reto, é sempre chamado de hipotenusa, e ele vai ser sempre o lado maior do triângulo retângulo. Então, ou seja, BC é o lado maior desse triângulo ABC, onde a hipotenusa é o segmento BC, que nós chamamos de A minúsculo. Em compensação, os outros lados menores do segmento AC, que eu chamei de B minúsculo, e o lado formado pelo segmento AB, que eu chamei de C minúsculo, eles são chamados de catetos. Só que dependendo do ângulo que está de frente para eles, nós podemos chamar de cateto oposto, e o ângulo que estiver vizinho a ele será chamado de cateto adjacente. Então, por exemplo, o lado B é um cateto que é oposto ao ângulo alfa. Mas, em compensação, ele é adjacente ao ângulo beta, vizinho do ângulo beta. Em compensação, o lado formado pelo segmento AB, chamado de C minúsculo, ele tem, no caso, o ângulo oposto a ele é o beta, então C é cateto oposto em relação a beta. Mas ele também é vizinho em relação a alfa. Então, os catetos B e C, dependendo do ângulo de comparação, serão chamados de cateto oposto ou cateto adjacente. Então, novamente, olha, repare, o lado AC, representado, dos vértices de ATC, representado pelo lado B minúsculo, ele é cateto oposto em relação a alfa, mas ele é cateto adjacente em relação a beta. Em compensação, o lado C, aqui minúsculo, tem, no caso, ele é um cateto oposto em relação a beta, mas é cateto adjacente em relação a alfa. Agora, a hipotenusa do triângulo retângulo sempre vai ser o lado de frente ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto.
ou seja, o lado maior do triângulo retângulo. Baseado nisso, nono ano, nós temos umas relações que expressam as distâncias, quocientes, entre relações entre lado e ângulo. Então, que nós chamamos de seno, cosseno e tangente. Então, a primeira linha trigonométrica, tá, que a gente aprende é o chamado seno de um ângulo. Então, por exemplo, vamos pegar o ângulo alfa de referência. O seno deste ângulo alfa é a razão do cateto oposto, ou seja, do lado que está oposto, de frente a esse ângulo alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo. Então, ou seja, o seno do ângulo alfa vai pegar o lado B e dividir pela hipotenusa, que é, no caso, é o lado A. Então, em relação ao ângulo alfa, o seno desse ângulo alfa é a razão da medida de B sobre a medida de A, B sobre A. Ou seja, cateto oposto ao ângulo alfa sobre a sua hipotenusa. Em compensação, chamamos de cosseno de ângulo alfa, representado por cos, a relação do cateto adjacente a ele, ou seja, o lado que está vizinho a ele, sobre a sua hipotenusa. Então, ou seja, o cosseno de alfa vai ser a medida de C sobre A. E a tangente do ângulo alfa, que é uma outra relação, vai pegar, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto a este ângulo, ou seja, a medida de B, sobre o seu cateto adjacente, a medida de C. Então, novamente, seno de alfa, pega o cateto oposto, que é a medida de B, sobre a hipotenusa A. Cosseno do ângulo alfa, pega o seu cateto adjacente, a medida de C, sobre a medida da hipotenusa, que é o lado A. E a tangente de alfa pega a relação do cateto oposto ao ângulo alfa, medida de B, sobre o seu cateto adjacente, que é a medida de C. E isso vale, nono ano, tanto para o ângulo alfa quanto para o ângulo beta, que são os dois ângulos agudos aí desse triângulo. Então, aqui, seguindo a nossa atividade, nós vamos completar aqui. Então, aqui, ó, no número 1, na página 20, agora é com a gente. Então, escreva as razões trigonométricas do ângulo beta, da figura acima. Então, aqui, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, vamos reparar aqui no próprio triângulo novamente, tá? Nono, reparem que beta é este ângulo aqui, do vértice C. Então, olha lá, seno de beta. Pega o cateto oposto, que está de frente para ele, a medida de C sobre hipotenusa A. Então, o seno de beta vai ficar C sobre A. Cosseno de beta pega o cateto adjacente, ou seja, a medida de B, sobre hipotenusa A, B sobre A. E a tangente de beta pega o seu cateto oposto a ele, ou seja, o lado C, sobre o seu cateto adjacente, que é o B. Então, reparem agora, que em relação a beta, as medidas de seno e cosseno são, no caso, seno de beta é igual ao cosseno de alfa, como cosseno de beta é igual ao seno de alfa. E as tangentes, no caso, são inversas. A tangente de alfa é inversa da tangente de beta. Eu fiz aqui a resolução no slide, então eu coloquei aqui para vocês. Olha lá, fiz a ampliação deles para ficar mais fácil vocês poderem enxergar aqui, né? Então agora acompanhem comigo no slide número 2. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo aqui. Ok? Então vamos lá, ó. Em relação ao ângulo ali, ó. Coloquei o triângulo para vocês perceberem. Então, ó, beta está aqui. Seno de beta, pega o cateto oposto, C, sobre hipotenusa A. Cosseno de beta, pega o cateto adjacente B, sobre hipotenusa A. E a tangente pega o cateto oposto, C, sobre o cateto adjacente B. Então, tá as relações aí. Seno de beta, C sobre A, cosseno de beta, B sobre A, e tangente de beta, C sobre B. Continuando, na atividade 2, no PET 6, vimos que o teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Reparem que nesse triângulo de vértices A, B e C, um cateto mede 6, outro cateto mede 8, e a hipotenusa a gente não sabia, chamou de A. Então, ao aplicar o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais 6 ao quadrado, ou seja, o outro cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36, 64 mais 36 dá 100. Para tirar do quadrado, fazemos a raiz. Então, A igual a raiz de 100, A igual a 10 centímetros. Então, ou seja, a medida da hipotenusa do triângulo de vértices A, B e C mede 10, um dos catetos mede 8 e o outro cateto mede 6. Reparem que em relação a alfa, 6 é cateto oposto, mas o 6 é cateto adjacente em relação a beta. Já o 8 é cateto oposto a beta, mas é cateto adjacente de alfa. Olha que interessante. E partindo do vértice A, fazendo um perpendicularismo aqui na hipotenusa, nós chamamos de H, a altura do triângulo, retângulo, em relação à hipotenusa A, tá?
Então, vamos responder os 6 itens aqui. Qual é a medida da hipotenusa desse triângulo? 10 centímetros. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Então, reparem, alfa está aqui. Quem é vizinho a ele? 8 centímetros. Qual é a medida do cateto oposto a alfa? Quem está de frente para alfa? 6 centímetros. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? Então, ao ângulo beta, reparem, né? Então, no caso, um ângulo beta, nós temos de frente para ele o 8 e adjacente a ele o 6, tá? Então, determine, no caso, as relações. Seno de alfa, cateto oposto 6 sobre hipotenusa 10, que em decimal dá 0,6. Cosseno de alfa, pega o cateto adjacente 8 sobre hipotenusa 10, vai dar 0,8. Tangente de alfa, olha lá, no nono, pega o cateto oposto a ele, 6, sobre o cateto adjacente 8, 6 oitavos, vai dar 0,75. Agora, em relação a beta, reparem que beta está aqui, ó, aqui em cima. Beta, seno de beta, pega o cateto oposto 8 sobre hipotenusa 10, olha lá, 8 décimos novamente. Cosseno de beta, pega o cateto adjacente, vizinho a ele, ó, turma, o 6 sobre a hipotenusa 10, que vai dar 0,6. E a tangente de beta, pega o seu cateto oposto, que é o 8, sobre o seu cateto adjacente 6. 8 sextos, simplificando, vai dar 4 terços, que é 1,333, número decimal. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Então, basta somar 6 mais 8 mais 10, nós teremos, ou 10 mais 8 mais 6, 24 centímetros. Agora, reparem, qual é a medida da área desse triângulo? Como é um triângulo retângulo, então basta fazer cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Ou seja, 8 vezes 6 dividido por 2, ou 6 vezes 8 dividido por 2, que vai nos dar 48 por 2, 24 centímetros quadrados. Já na letra I, repare, represente na figura, né, a altura que a gente fez o desenho, a altura H, e no caso, qual é a medida dessa altura H? Então, olha aqui, eu apliquei uma relação métrica do triângulo retângulo, que fala do produto dos dois catetos, B vezes C, ou seja, 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, é igual ao produto da hipotenusa vezes a altura H. Como a hipotenusa vale 10, então, e os catetos 6 e 8, 6 vezes 8 é igual a 10 vezes H, 10H é igual a 48, 48 dividido por 10, 4,8. Continuando o nosso raciocínio, turma, já nós vimos que no PET, volume 6, demonstrou-se as relações métricas do triângulo retângulo. Então, olha lá, né, turma, mostrando para vocês que a utilização da relação métrica que eu fiz para vocês agora. Produto dos dois catetos, B vezes C, igual a A vezes H. Depois nós tínhamos que a altura ao quadrado é igual às suas projeções M vezes N. Cada cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua respectiva projeção, ou seja, C ao quadrado é igual a A vezes M, B ao quadrado é igual a A vezes N. E o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Bom, turma, continuando nossas atividades. Vamos para a próxima atividade aqui, que é o exercício de número 4. Não, vamos recordar, né? Vamos recordar. Então, lá, ó. Observe a figura abaixo. Aqui deu dois triângulos, né? O triângulo que está perpendicular com o vértice A, posicionado, né, em pé, lá, 8 centímetros é um cateto, 6 centímetros é o outro, a hipotenusa a gente não sabia. Então, vamos lembrar que aí vai dar 10, que a gente aplicou o teorema de Pitágoras no slide anterior. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a ao quadrado. Repare. Aí aqui ele pede para a gente calcular as projeções de M e de N. Então, o que a gente pode fazer? Lembrando que cada cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Então, reparem, 8 ao quadrado é igual a A vezes M. 8 ao quadrado, 64. O A nosso, no caso aqui no exercício, né? Então, a gente pode, né, pode aplicar em função, né? No caso, 10 vezes o M. Então, vocês teriam 64 dividido por 10 vai dar 6 igual a 4. E aqui, no caso, podem fazer também. 6 ao quadrado é igual a A vezes N. Então, ou seja, 36 é igual a 10 vezes N, vai dar 3 igual a 6. Mas aqui, repare que ele pede para vocês fazerem o detalhe de aplicar o teorema de Pitágoras em cada um dos triângulos menores e calcular os valores de M vezes N. Então, olha que legal aqui no nono, acompanhem comigo, ó. Primeiro, vamos olhar o triângulo A, tá? A, esse pontozinho de H aqui e C. Então, repare que eu fiz, ó, aqui nesse triângulo menor da nossa direita, 6 passa a ser hipotenusa. Então, 6 ao quadrado, um cateto é, no caso, a altura H, 4,8 ao quadrado, e o N eu não sei. Então, 6 ao quadrado, 36, 4,8 vezes 4,8, 23,04, descontando um do outro, 12,96, fazendo a raiz 3,6 centímetros. Agora, reparem que
No outro triângulo A, o pontozinho aqui de H e de B, a hipotenusa passa a ser 8. Então, 8 ao quadrado é igual à altura, que é um cateto, 4,8 ao quadrado, mais o outro cateto m ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 4,8 vezes 4,8, 23,04. 64 menos 23,04 dá 40,96, fazendo a raiz 6,4 centímetros. Se a gente for verificar, 6,4 mais 3,6 vai dar 10, provando para vocês que a soma das duas projeções vai nos dar a hipotenusa, né, no caso, a que é 10 aqui. Ok? Então, turma, é bem interessante vocês poderem perceber. Depois, olha agora, né? Faça aqui o produto das duas projeções M, 6,4 vezes 3,6, vai lá, vai dar a raiz de 23,04, que é 4,8. Depois confira a soma das projeções, se bate. Quanto que é 3,6, professor Fred, mais 6,4? 10 centímetros. E se eu aplicar os catetos, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né, vai ficar 64 com 36, vai dar 100, fazendo a raiz de 100, 10. Então, reparem, né, as relações métricas, que vale 8 ao quadrado é igual a projeção 6,4 vezes 10 da hipotenusa? Sim, 64. E 6 ao quadrado é igual a projeção 3,6 vezes a hipotenusa 10. 10 vezes 3,6 dá 36. Bem legal, bem interessante, né, turma? Agora, na segunda semana, já entra nas relações do seno, cosseno e tangentes de 30 e de 60 graus. Então, o que eu quero que vocês reparem aqui, vamos à nossa próxima atividade aqui, que está no slide de número 4. Vamos ver aqui, né? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês. Então, aqui, vamos ampliar, né? Então, aqui é bem interessante essa parte. Então, aqui, deixa eu editar. Não, voltar. Aí, aqui, né? Deixa eu só ampliar para vocês aqui, né? Aí, ó. Agora que eu consigo ampliar, né? Ctrl menos. Que aí aqui eu consigo ampliar para vocês aqui. Então, vamos lá, ó. Então, reparem aqui. Então, sempre que a gente tiver um triângulo retângulo, com arcos de ângulos de 30 graus, 60 graus, nós vamos aprender que o seno de qualquer ângulo, no caso de 30, é o valor do seu cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Então, o seno de 30, vocês vão gravar aqui meio. Já o cosseno de 30, vocês vão gravar que é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, um valor tabelado. Reparem que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, olha lá, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Reparem que o cosseno de 60, que é meio, é igual ao seno de 30, que é meio. Agora, reparem que as tangentes são inversas. Olha, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ou 1 sobre raiz de 3. Já a tangente de 60 graus vai ficar apenas raiz de 3. Ó. Tangente de 60 vai dar raiz de 3. Que a gente pega as definições. A tangente pode ser calculada também no nono, fazendo o seno de 60 graus sobre o seu cosseno de 60 da tangente de 60. Como o seno de 60 era raiz de 3 sobre 2 e o cosseno era meio, a gente repete a primeira fração, raiz de 3 sobre 2, vezes a segunda invertida, 2 sobre 1, cancela os dois, então vai dar raiz de 3, que é aproximadamente 1,732, ok? Então aqui, turma, tem a tabelinha que vai nos ajudar a fazer os exercícios. Essa tabela é importantíssima para vocês, tá? Do seno, cosseno e tangente de 30 graus, olha lá, meio, raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86, tá? O 866, e a tangente de 30, que é aproximadamente 0,577, ou seja, 0,537. Já o seno de 60 graus, cosseno de 60 graus e a tangente de 60 são, respectivamente, raiz de 3 sobre 2, ou 0,866, meio, ou 0,5, e a raiz de 3, ou seja, 1,732, ok? Então, vamos aqui para as nossas atividades aqui. Olha que interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar aqui, tá, turma? Esse exercício eu achei ele fantástico para que vocês possam acompanhar. Ele vai estar com as relações, é só a gente aplicar, né, as razões de seno, cosseno e tangente que a gente vai conseguir fazer. Quer ver que interessante? Nós temos aqui, para lembrar as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo, que estão destacados abaixo, calcule o valor da medida x. E em cada uma das figuras, né, a seguir, considerando a representação esquemática, no caso, fora da escala.
Então, reparem que na letra A, o triângulo ABC, 20 é a nossa hipotenusa. 30 graus é o ângulo conhecido. E x é o cateto oposto em relação a 30 graus. Então, para que a gente possa calcular o lado x aqui nessa letra A, então basta pegar o quê? Qual é a relação que pega cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno do ângulo. Então, o seno de 30 é o cateto oposto, que aqui no exercício vale x, sobre hipotenusa que vale 20. Como o seno de 30 na tabela vale meio, então fica meio é igual a x sobre 20. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 20, 20 por 2, x vai valer 10 centímetros. Reparem que na letra B, no triângulo ABC, em relação a 60 graus, né, nós temos o cateto adjacente, que é o nosso x, e o 8 passa a ser hipotenusa. Qual é a relação que pega cateto adjacente sobre hipotenusa? Reparem, é o cosseno do ângulo. Então, para resolver a letra B, nós vamos utilizar o cosseno de 60 graus, que pega o seu cateto adjacente, que é o nosso x, sobre hipotenusa, que mede 8. Na tabela trigonométrica, o cosseno de 60, é só você consultar, vale meio. Então, meio é igual a x sobre 8, multiplica cruzado, 2x é igual a 8, x vai valer 4 centímetros, tá? Já o triângulo da letra C, nós temos, reparem no ano, em relação a 60 graus, 12 está de frente, é cateto oposto. E x está de frente à hipotenusa, no caso, de frente a 90 graus, é a nossa hipotenusa. Então, para responder a letra C, para calcular o x, lembrando que a relação que pega cateto oposto sobre hipotenusa é seno, então, através do seno de 60 graus, a gente resolve o exercício, que é o cateto oposto, que mede 12, sobre a sua hipotenusa, que mede x. Na tabela trigonométrica, como o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, multiplicando cruzado, nós teremos raiz de 3 é x é igual a 12 vezes 2, dá 24. A raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo, 24 sobre raiz de 3 racionalizando, vai ficar 24 raiz de 3 sobre 3, ou seja, 8 raiz de 3. Já reparem que na letra D, olha lá, no triângulo ABC, em relação a 60 graus, 10 é cateto adjacente e x está de frente para 90 graus, é a nossa hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que pega cateto adjacente sobre hipotenusa? Novamente, cosseno de 60 graus. Então, na letra D, cosseno de 60. Pega o cateto adjacente, que vale 10, sobre hipotenusa, que vale x, e da tabela, o cosseno de 60 vale meio. Então, multiplicando cruzado, x é igual a 20. Então, agora, respondendo a letra E, reparem que, em relação a 30 graus, 3 é cateto oposto. E x está de frente para 90 graus, ou seja, a nossa hipotenusa. Então, para responder a letra E, a relação que pega cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Seno de 30 vale meio, o cateto oposto vale 3 e a nossa hipotenusa vale x. Multiplicando cruzado, x vezes 1 dá x, 3 vezes 2, 6 centímetros. E, finalmente, a letra F, o nosso triângulo ABC, reparem, vou pegar aqui como referência, eu peguei 60 graus. Em relação a 60 graus, 5 raiz de 3 é cateto oposto. E o x é cateto adjacente. Então, a relação que pega cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de 60, cujo cateto oposto é 5 raiz de 3, e o cateto adjacente é o x, queremos achar. Como a tangente de 60 na tabela vale raiz de 3, eu posso simplificar raiz de 3 com raiz de 3, multiplicando cruzado, x vezes 1 dá x, e 5 vezes 1, 5. Então, aí, turma, nós aplicamos as relações de seno, cosseno e tangente para os ângulos relativos de 30, 45 graus e 60 graus, ok? Então, ó, continuando, né, na nossa tabela aqui, né, então agora vamos para o exercício de número 3. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Opa, aqui. Então, aqui, ó, para fechar a nossa aula com chave de ouro, repare que no exercício número 3, ele tem 60 graus aqui, 120 metros é o cateto vizinho a ele, adjacente, e ele quer saber a medida da distância BC, que é a hipotenusa em relação ao vértice de 90 graus aqui. Então, olha lá, qual a relação que pega cateto adjacente sobre hipotenusa? É o cosseno de 60 graus, cujo valor tabelado vale meio, o cateto adjacente vale 120 metros, dado da figura, e a hipotenusa nós chamamos de x. Multiplicando cruzado, x vezes 1 dá x, 120 vezes 2, 240 centímetros aqui, no caso não, minto, perdão, metros aqui, tá? Aqui só fazer observação que aqui é metros, tá? 240 metros, não 240 centímetros, viu? Não, perdão aqui, que sem querer a gente empolga tudo centímetros, né? E não é, que a resposta está em metros, tá? Então, 240 metros. Agora, o número 4, reparem que em relação à figura aqui, 30 graus, nós temos os 25 metros, que é cateto adjacente, e o cateto oposto, que é y, na verdade, está de frente a 30 graus, então vai trabalhar com a tangente de 30.
A tangente de 30 pega o cateto oposto y sobre o cateto adjacente 25. Como a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, multiplicando cruzado, nós teremos 3y igual a 25 raiz de 3. 25 raiz de 3 dividido por 3, fazendo a raiz de 3 1,732, vai dar aproximadamente 14,433 metros. Só que aqui na projeção, ele disse que a distância de CD tem 1,8 metros. Como o mastro é composto pelo segmento que pega de B até A, reparem que eu peguei o Y, 14,433 metros. Mas eu tenho que somar esse 1,8 metros de altura da minha base. Então, a altura do mastro é a distância de A até B, que, ou seja, pega a distância Y, os 14,433, mais 1,8 metros de altura. Resultando, no caso, 14,433 mais 1,8, 16,233 metros. Ok? Bom, nono ano, espero que tenha ajudado vocês essas atividades da primeira e segunda semana do PET 7, né? Então, olha lá, primeira e segunda semana, essas atividades. Vocês não deixem de devolver para mim no e-mail, né, a resolução dessas atividades da primeira e da segunda semana, através, né, do fredmanso, fredmanso72, tá? Desejo uma maravilhosa semana para vocês. Não esqueçam de colocar, então, as resoluções, as respostas dessas atividades que eu fiz para vocês, né, nos slides aqui. Então, através dessa videoaula, vou disponibilizar para vocês, né, no meu canal do YouTube. Deem um joinha lá, por gentileza, né, nas nossas atividades. Fico muito feliz nas nossas aulas que vocês, né, estão aprendendo um pouquinho mais. Eu fico muito satisfeito com isso. Então, desejo uma maravilhosa semana para vocês e até a nossa próxima aula semana que vem, se Deus quiser. Estou com muita saudade de vocês, nono ano. Beijo enorme nos seus corações, tá? Fiquem com Deus. Beijão.